querida, gente do meu coração, Paulo Emílio com você aqui em nosso último podcast de 2025. Veja a coisa maravilhosa que Deus preparou para nós. Hoje, TPM Podcast, Teologia Prática e Mentoria, aí na sua internet, no conforto da sua casa, no seu celular. Toda segunda-feira, um podcast novo. E essa temática de hoje é sensacional. Antes de falar da nossa temática, eu quero dar uma palavra assim de agradecimento. Mais uma vez, todo podcast eu tenho que agradecer a você, meu querido, a você, parceiro, que tem aí caminhado conosco esse ano todo, uma caminhada desde fevereiro, ajudando o nosso podcast, sustentando o nosso podcast em oração, contribuindo, divulgando, vocês, parceiros, minha eterna gratidão. A vocês, a minha oração constante. Tenho orado por vocês e que Deus abençoe completamente sua família, sua vida, seu trabalho, sua empresa, a sua visão ministerial. E a nossa temática de hoje é como ter uma vida devocional na pós-modernidade. Temos falado aqui muito sobre missão da igreja na pós-modernidade, temos falado sobre as características da pós-modernidade e hoje nós vamos falar sobre algo que é extremamente necessário, uma vida devocional segundo a vontade de Deus, apesar das lutas, das crises e dos problemas pós-modernos. E hoje conosco aqui, olhem só quem está conosco aqui, o pastor Chicão, pastorzão. Pastor Chicão, muito bem-vindo ao TPM Podcast, uma alegria. Demorou, hein, rapaz? Você me enrolou bastante, mas agora você veio. Chicão, querido, fala um pouco sobre você aí. Você é pastor? Você pastoreia onde? O que é que você faz? Fala aí pra gente. Então, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor batista desde 2005. Hoje eu sou membro da primeira igreja batista em Bom Jesus, Itabapoana. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você também, pastor. E de fato, demoramos. Mas como eu acredito que tudo acontece no tempo de Deus exato, tenho certeza que o dia hoje e tudo que nós fizermos aqui é para a glória de Deus e para abençoar vidas. Exatamente, Deus faz encontros, Deus abre caminhos e Deus preparou a gente aqui para bater um papo muito especial. E você não saia daí, vai logo deixando o seu like e, por favor, divulga esse podcast, envia para várias pessoas, porque Deus vai falar ao seu coração. Chicão, tá aqui na minha mão, recebi de presente, dedicatória maravilhosa. Olha aí, galera, que coisa linda! Clamor diário, um devocional para você começar o ano 366. Já vi que é 66. 366 devocionais. Tem uma de lambuja. 365 devocionais, cada uma com um tema maravilhoso. Chicão, fala um pouco dessa preciosidade aqui, antes da gente entrar no tema. Sim, então, pastor, o clamor diário, ele nasceu Na verdade, ele foi concluído num dos piores momentos da minha vida, onde eu estava passando por uma depressão e por uma crise de ansiedade generalizada. Eu me descobri escritor há um tempo atrás, mas eu escrevo há 27 anos. Eu já comentei isso com você em outro momento. Eu escrevo há 27 anos, desde que eu me converti. Eu sou apaixonado por Bíblia. Não acho que eu seja um grande conhecedor, longe disso, mas eu gosto do texto sagrado e gosto de escrever, principalmente reflexões.
Eu brinco que eu tenho muitos amigos pastores que são teólogos. Eu não, eu sou devocional. Eu gosto de olhar para o texto sagrado e aquilo trazer alguma coisa para a minha vida, para o meu fortalecimento espiritual. E eu sempre coloquei isso no papel. Então eu cheguei numa fase da minha vida onde a única coisa que eu conseguia fazer literalmente era orar. Eu não tinha forças emocionais para mais nada. Período difícil, período complicado. Eu cheguei a escrever 12 reflexões desse livro em um único dia. Olha só. Sim. E todas as reflexões desse livro são sobre oração. Todas elas. E eu falo para as pessoas o seguinte: o Chicão, no caso vamos esquecer a terceira pessoa. Pastor Chicão. Né? Eu não falo de oração, eu não falo da importância da oração, eu não oro porque eu quero parecer alguém piedoso, porque eu não sou. E é exatamente por saber quem eu sou, conhecer toda a maldade que eu, como ser humano, carrego no coração, é que eu entendo que eu preciso orar para que essas coisas não tenham domínio sobre a minha vida, uma vez que eu sou discípulo de Jesus Cristo. Ah, mas o discípulo de Jesus Cristo, ele também carrega coisas ruins. E que se nós não formos trabalhando isso, entendendo isso, levando isso diante do Senhor em oração e pedindo a Deus o tratamento, uma hora isso vai explodir, uma hora isso vai aparecer e nós vamos arrebentar com a nossa vida, envergonhar o Evangelho, entristecer ao Senhor. Então a minha vida hoje, que fique muito claro, o Chicão sempre teve uma vida de oração maravilhosa. Claro que não. Não é verdade, eu não posso fazer esse tipo de afirmação. De fato, Deus me colocou num funil onde só sobrou Ele, Paulo. Só sobrou o Senhor. Então a única coisa que eu conseguia fazer era conversar com Ele. Obviamente que hoje, depois do processo todo passado, tendo esse livro em mãos, eu olho para trás e digo: obrigado, Senhor. Um milagre aconteceu. Milagre aconteceu. Eu creio muito, muito mesmo, não no poder da oração em si, mas no poder daquele que ouve a minha oração. Aleluia. É justamente isso. Ô Chicão, você agora tocou no ponto central que eu tento ensinar na igreja sobre oração. O poder não está na oração. Não. O poder está em quem ouve a oração. Exatamente. Eu digo o seguinte: eu oro ao Pai em nome do Filho e aguardo a resposta através do Espírito, através do agir do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. E esses dias eu estava tendo uma conversa com uma pessoa e foi muito interessante. Para que eu possa perceber a resposta de Deus através da ação do Espírito Santo, eu preciso estar sensível a esta voz. Eu preciso estar sensível à voz do Espírito Santo. Correto. E na minha ignorância, eu entendo que só existe uma forma de eu estar sensível à voz do Espírito Santo. É se eu estiver em plena comunhão com o Pai, uma vez que eles são apenas um. Uhum. E de que forma se dá isso? Através da leitura da palavra e através da oração. Uhum. Um coração quebrantado. Eu brinco não, isso é sério para mim, que nós erramos muito quando oramos, porque nós não somos honestos nas nossas orações. Às vezes nós queremos negociar com Deus. Quantas vezes eu já não quis negociar com Deus? Uhum. Um outro erro muito comum na vida de oração é quando nós oramos, entregamos ao Senhor, ou pensamos ter entregue ao Senhor, mas nós queremos controlar o resultado. Irmão, 28 anos de vida cristã, eu fui entender que se eu oro e entrego, eu tenho que deixar Deus trabalhar, eu não posso querer controlar o resultado há 4 anos, de 4 anos para cá. Porque a vida toda esquece os outros, orava, mas eu continuava agindo para controlar o resultado, para que a coisa acontecesse do jeito que eu queria.
Isso não é oração. Vocês oram e não recebem por quê? Porque vocês pedem mal. Vocês estão pedindo de forma errada. Quando a gente ora, a gente tem uma... Nós precisamos ter uma convicção. Algumas convicções. A primeira está em Jeremias 29:12. Independente do seu estado, o Senhor vai te dar atenção. Eu acho esse texto de Jeremias 29:12 sensacional. A King James, o texto foi traduzido da seguinte forma: todas as vezes que vocês orarem, eu, o Senhor, lhes darei atenção. Cara, que negócio sensacional, Profundo, hein? meu irmão. Sensacional. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra, aquele que controla o universo, quando esse miserável aqui, Senhor, ele fala, filho, cara, esse negócio é fantástico. É poderoso, É. é poderoso. Que legal, cara. É justamente isso. Esses dois problemas acontecem muito com os cristãos na atualidade. É muito comum. É, É muito comum, porque exatamente. algumas questões. Nós somos imediatistas, fruto da pós-modernidade, né? Correto. A pós-modernidade pressiona Exatamente. O a resultado gente precisa ser rápido. o pragmatismo. O pragmatismo. Cara, na oração não funciona assim, né? Por quê? O tempo não sou eu quem determino. O tempo quem determina é o Senhor. É verdade. E ter essa percepção e descansar, porque a ideia quando eu oro é de que eu entreguei. Eu não sei se eu posso compartilhar duas experiências pessoais rápidas. Vamos para frente, vamos indo, vamos indo. Há 15, 16 anos atrás, eu trabalhava em Vitória. E eu estava retornando de Vitória e o meu irmão me ligou numa quinta-feira, 4 horas da tarde. Não é comum meu irmão me ligar. Ainda mais numa quinta-feira, horário de trabalho. Paramos o carro no acostamento, próximo ao trevo de Guarapari. E eu atendi. Ele só falou assim: irmão, a mamãe infartou e está na UTI do São José do Avaí. Chorei. Passei para o Bom Jesus e fui direto para Itaperuna. Cheguei lá, minha mãe estava na UTI. Ali ela ficou, nas minhas contas, existe essa discussão lá em casa, 62 dias. Ela fez 2 safenas, uma mamária, pegou a infecção hospitalar. Mamãe, ela tem 1,50 m de altura. Certo dia eu cheguei lá, minha mãe estava enorme, de inchada, panos de chão embaixo da cama, porque ela derretia igual uma pedra de gelo, de tão inchada que estava. E eu já estava cansado de ver a minha mãe daquele jeito. Coloquei as mãos sobre ela e disse assim para Deus: Senhor, ou o Senhor leva, ou o Senhor restitui, porque eu não aguento mais ver a mamãe desse jeito. E nós revezávamos a ida lá. Família muito grande, cada dia um ia para dar um respiro. E eu voltei lá uns dias depois e eu cheguei e encontrei a minha mãe sentada numa cadeira, cara, dentro da UTI. E eu olhei aquela cena e ali eu tive uma convicção. Eu posso falar que Deus cura. Eu sei que Deus cura porque eu vi Ele curando a minha mãe. Tá lá em casa. Eu brinco que eu falo que ela é brava e aí ela fica brava comigo. Mas quando ela tá zangada, eu sei que ela tá bem. Porque é dela, é personalidade. E na pandemia, irmão. Na pandemia, o meu irmão, o único que eu tenho, de sangue. Eu tenho um outro irmão que não é de sangue. E ele pegou Covid. 21 dias de UTI, 9 dias entubado. Brabo, hein? Brabo. A cada dia que o boletim médico chegava, só havia piora. Aí um dia eu cheguei em casa, eu estava cuidando de algumas coisas dele, e a pessoa que estava lá em casa disse assim: sua mãe não quer nem tomar banho nem comer. E naquele momento eu precisei que o Espírito Santo me desse uma direção. Aí chamei mamãe e disse assim: mãe, você quer que o meu irmão volte para casa? Ela disse: quero. Falei: mas ele vai te encontrar doente e cheirando mal? Porque você não quer tomar banho, não quer comer, você vai ficar doente e vai ficar cheirando mal. Na mesma hora ela correu, foi tomar um banho, eu arrumei uma comida para ela. Quando ela voltou, eu e minha mãe somos muito amigos. Disse assim: vem cá, minha velha, senta aqui. Coloquei ela sentada na minha perna. Falei: mãe, você ama o Silvinho? Disse: claro, meu filho.
Falei, então nós vamos fazer. Aí eu contei para ela uma história, Paulo, começando lá no Éden, até a cruz. Falei, olha, o pai entregou o filho. E eu quero que agora você entregue o seu filho ao pai, para que ele faça o que ele quiser, inclusive se ele quiser levar. Ela travou no meu colo, encheu o olho d'água e disse assim para mim, eu não tenho condição de falar isso com Deus. Falei, mas e se eu orar? Você concorda? Ela, com a cabeça. E ali nós fizemos uma oração, entregamos o meu irmão e filho dela para o Senhor e falamos com Deus, Senhor, se o Senhor quiser, ele é seu, pode levar. Inacreditavelmente ou não, no outro dia o boletim já veio com melhoras e foi só melhora e o meu irmão está aí tocando a vida dele, tocando os negócios dele. Oração, mas oração sincera, oração de coração. Oração sem floreio. Sem floreio, sem palavra bonita. Sem aquelas palavras, a beleza da tua santidade. Não. Nós sabemos que Deus é belo, que Deus é santo. Só que Ele quer saber, Paulo, o que está no meu coração. Sabe o que eu costumo dizer, Chicão? Que Deus não fala português, nem inglês. Deus não fala língua humana nenhuma, ele fala a língua do Espírito, porque o Espírito dele dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Então é a voz do Espírito Santo com a voz do nosso Espírito. É essa a linguagem de Deus. Exatamente. E oração exige fé, né? Oração exige fé. Porque sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. Eu tenho uma sequência de textos que eles fazem parte da minha vida. Que fique muito claro. Não quero parecer santinho, não sou, você lida comigo, você sabe quem eu sou também. Eu luto todos os dias para que João 3,30 seja o texto da minha vida, que ele cresça e que eu diminua. E não é fácil não, tá? nem para você, nem para mim. Não é fácil não. Para nós todos. É o que eu quero. Eu sei que é o certo, mas é difícil lidar com isso. Mas eu gosto muito dessa sequência. Hebreus 11:1. Lucas 1:37. Para Deus não há impossível. Lucas 18:1. Quando Jesus conta a parábola que nós devemos orar e nunca desanimar. A da viúva. Isso. Efésios 3:20, para mim, é um negócio sensacional. Deus faz infinitamente mais que pedimos ou pensamos. E Jeremias 29:12, cara. Essa é a minha sequência de textos hoje. Para a minha vida, para o fortalecimento da minha fé, sabe? Às vezes eu tenho conversas muito francas. Um dia eu estava dando aula, essa é muito legal. Eu estava dando aula, o pastor Isaac pediu para eu dar aula na classe dele, que é a galera que vai batizar, né? Aí tinha uma galerinha da casa dos 10 anos ali, e no dia o tema era oração. Cara, eu penso que eu me comunico bem com qualquer público. Cheguei lá e comecei a bater papo com a criançada. Passou um tempo, uma das mães de um garoto que estava na classe me procurou. Falou assim, pastor, eu quero falar com o senhor. Pode falar. Ontem na célula, o Mateus falou que agora ele só quer orar igual o senhor. Aí eu pensei, cara, o que eu falei com essas crianças? Falei, o que aconteceu? Porque o Mateus chegou para mim e falou assim, mamãe, agora eu vou orar igual o pastor Chicão ora. Aí ela, como que o pastor Chicão ora? Ele falou com a gente que tem dia que ele senta na cama, bota a mão do lado e fala assim, senta aqui, Senhor, que eu preciso conversar com o Senhor. E é isso. É legal. A ideia, quando eu olho para a oração, eu olho para o Éden. Aquela comunhão do cair da tarde. Intimidade, cara. Dependência. Deus quer isso. Deus quer essa intimidade. Foi por isso que ele enviou Jesus. Né? Eu ouvi alguém falando, confesso que não me lembro quem, que Deus, quando ele envia Jesus Cristo, obviamente que existia um plano, né? Mas é porque ele estava sentindo saudade daquele relacionamento lá do jardim. Eu brinco que quando eu olho para o texto do véu do templo se rasgando de alto a baixo, quando Jesus entrega o Espírito, que eu imagino. Às vezes eu tenho umas viagens lendo a Bíblia que eu imagino Deus
segurando nas duas pontas do véu, rasgando aquilo e olhando para mim dizendo: ei, Chicão, nós dois agora. Agora, nós dois aqui num exatamente. papo. Não precisa mais de intermediário. Vem, fala comigo através de mim, que sou filho. Cara, esse negócio é muito interessante. Legal. Deus é maravilhoso, né? A verdade é essa. Agora, Chicão, quando vai ser o lançamento aqui na região? Ó, gente, vai vendo aí, ó, Clamor Diário, Editora Agathos. Você não pode ficar. Chicão, a galera que tá longe, que vai assistir esse vídeo lá no Paraná, ou então em Uberlândia, tantos lugares, como é que essa galera tem acesso a esse material? Esse material, o lançamento oficial desse livro, será no próximo dia 13 de dezembro, na cidade de Itaperu, no estado do Rio. A partir do dia 15, na segunda-feira, todas as livrarias, na internet, você vai encontrar o Clamor Diário. Eu tenho certeza absoluta, que cada linha, cada página desse livro vai abençoar a sua vida. Ah, pastor, você está falando isso para vender livro. Meu irmão, se você tem esse sentimento no seu coração de que eu estou falando que o livro vai ser bênção na sua vida, para eu vender livro, não compra. Esse é o Chicão que eu conheço. É isso aí, Chicão. É isso aí. O cara tem que comprar porque ele quer aprender a ter uma vida devocional. Isso, exato. Diária, porque essa, aí agora já entrando na nossa temática, na verdade a gente está nela, desde que você começou a falar do livro. A vida pós-moderna, o corre-corre, o individualismo, a efemeridade, tantas características aí que a coisificação do ser humano, né? O ser humano que não para mais diante de Deus, ele está parando diante do dinheiro, ele tem tempo de parar diante do entretenimento, mas não tem tempo para parar diante de Deus. Ele para diante do celular, diante de um tablet, mas ele não para diante de Deus. Cara, como ter uma vida devocional em meio a essa loucura chamada vida pós-moderna? Pastor Paulo, essa pergunta é extremamente interessante. A pós-modernidade, ela nos roubou o tempo. Ou nós imaginamos que ela nos roubou o tempo. Por quê? Deus, ele é onipresente. Deus, ele habita em mim. Existe uma máxima, e isso eu aprendi no passado e hoje, graças a Deus, não faz mais parte da minha crença, de que você precisa parar tudo que você está fazendo para você orar. Vamos lá. Ter um tempo separado para a comunhão, só você, o silêncio total, você e Deus, é necessário. Mas isso não tira de você, de forma nenhuma, a liberdade de conversar com Deus onde quer que você esteja, fazendo seja lá o que for que você esteja fazendo. Por quê? Porque Deus tem a capacidade de saber o que eu estou pensando. Oração não é só palavra pronunciada. A onisciência, né? É a onisciência de Deus. Ele sabe o que se passa aqui. Eu trabalho numa oficina com metalon, com MDF, trabalho lá, coloco o meu fone de ouvido, um abafador de som, eu faço o meu trabalho e eu converso com Deus a maior parte do dia. A maior parte do dia. Deus é testemunha do que eu estou lhe falando. Eu converso com Deus nas pequenas coisas. Outro dia, conversando num podcast no Rio, eu disse para a Daiane, que estava conversando comigo naquele podcast, que às vezes nós nos esquecemos de Deus nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Às vezes só paramos para conversar com Deus quando as coisas estão... Não, irmão. Você já agradeceu a Deus? Disse assim para ela, você já agradeceu a Deus pela bênção do paladar?
de você poder tomar um café e sentir aquele sabor, ou comer alguma coisa. Isso passa batido, cara, mas isso é bênção. Então nós precisamos expressar gratidão. Cara, você chegar em casa cansado, depois de um dia ligar um chuveiro e enfiar embaixo daquela água gelada. Obrigado, Deus. Isso é oração. Isso vai gerando intimidade. E tempo vai aparecendo. Vai aparecendo. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim. Que legal essa frase. Porque quanto mais eu me aproximo da santidade de Deus, mais eu percebo, não sei se a palavra existe, eu percebo a minha miserabilidade. Não existe. O quanto eu sou miserável. A parábola do fariseu e do publicano. Exatamente. Lá em Lucas 18 Exatamente. É bem isso, Exatamente. Né? Então, a oração ela traz isso para mim. Ela traz isso para a vida do discípulo de Jesus. Intimidade com o Pai. Quanto mais eu conheço o Pai, mais eu quero conhecê-lo. Quanto mais eu estou com o meu amigo que me faz bem, mais eu quero estar. E a oração ela nos proporciona isso. Mas por que então que é tão difícil orar, Paulo? Principalmente nos dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje. Hoje por quê? Você vai entender perfeitamente a minha colocação. O que eu vou apresentar agora como visão me faz entender que orar sempre foi difícil por esta razão. E com o advento da pós-modernidade, juntando-se a isso tudo aquilo que nós já falamos aqui, se tornou ainda mais difícil. O homem, vamos voltar lá no Éden. O diálogo do inimigo na serpente com Eva. Qual foi a frase que ele usou para convencer a mulher a tomar o fruto e comer? Seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. Como Deus. Certo. Nós carregamos. Poxa, você vai falar heresia no meu podcast. Não, aqui você pode falar. Aqui pode. Nós carregamos, o ser humano carrega dentro dele o desejo de ser igual a Deus. Que foi a sementinha plantada por Satanás. Pelo inferno. Exatamente. No coração do homem. E quando eu oro, eu venho para a posição que eu não quero estar. Por quê? Porque se eu carrego dentro de mim o desejo de ser Deus, de ter o controle das coisas, de dominar, quando eu oro eu me coloco no meu lugar. Que eu sempre deveria estar, que é aos pés do Senhor. Por isso existe essa luta interna. Porque dos exercícios espirituais, para mim, a oração sempre foi mais difícil. Ler, eu gosto. Então, pegar a Bíblia e ler, sim, não era um grande problema para mim. Agora, eu assumir uma postura de dependência, de me prostrar diante de Deus, não era fácil, não. Porque, irmão, vamos ser honestos. Nós queremos ter o controle das coisas. Nós queremos decidir. Então, a ausência da é pelo desejo... Sim. Desejo de ser Deus. É uma das guerras que a gente vive internamente. Aí vem todas essas outras questões que a pós-modernidade traz. Tempo, autossuficiência, o relativismo. Já não existe mais verdade absoluta. Se a Bíblia não é uma verdade absoluta, Deus não é uma verdade absoluta. Se Deus não é uma verdade absoluta, por que eu vou conversar com esse cara? Se ele não tem todo esse poder, se isso aqui é relativo, por que eu vou conversar com ele? Autossuficiência. Eu quero, eu posso. Eu posso. É a frase, né? Não é, irmão, não é assim. Uma coisa também da pós-modernidade que eu acho, Chicão, é a meritocracia. Como que o mundo ficou cada vez mais meritocrático. Ou seja, você fez por merecer. E aí a força está em quem fez. Mas isso cai por terra com um versículo tão simples. Sem mim nada podeis fazer. Não!
Eu sei que cai. O problema é É que que isso é real, né? não, a sociedade ela vai forjando esse pensamento meritocrático no ser humano, e eu costumo dizer que várias verdades que a sociedade pós-moderna tem plantado no coração do homem, e aí esse cara vem agora, esse cara ou essa cara, né? Esse ser humano vem para a igreja, e aí a gente tem que desconstruir essa pessoa com as verdades de Deus. Ótima colocação. Só que nós temos um problema nisso aí. Sim, Essa desconstrução, ela não é tão simples. terrível. Por que que ela não é tão simples? Porque essa meritocracia, ela já tomou conta da comunidade de fé, irmão. Já. No início dos anos 90, Com certeza. a partir do meado dos anos 90, isso foi invadindo as nossas igrejas de forma muito sutil. Muito sutil. Hoje, se nós formos na maioria... Quer ver uma frase? Desculpe te interromper, Sim, mas fica é à que as vontade. frases vêm aqui na minha Vem. cabeça e a gente precisa também. Olha, você que está assistindo esse podcast, você precisa jogar isso para frente. Já deixou o seu like? Joga para frente, encaminha, compartilha o link. Você vai abençoar muitas vidas. Uma frase, Chicão, que muito usada no ambiente gospel de hoje. Gospel é uma palavra crítica, né? Porque eu tenho uma raiva disso. É o seguinte: você tem que pagar o preço. Não, eu sei que é a frase. Não, é uma frase meritocrática. Uma outra. No início dos anos 2000, eu morava no Rio, eu fui trabalhar numa livraria no Shopping Tijuca, só para a gente conectar o que você falou. E lá foi a primeira vez que eu ouvi um crente dizer: eu não aceito que Deus faça isso. Aquilo me deu um nó na cabeça, irmão. Cara, que loucura, Eu que não teologia aceito. doida aí. Ele então é o acima de Deus. Não, o que acontece? O que acontece? O culto hoje, em boa parte das comunidades, ele foi descentralizado da pessoa de Jesus, deixou de ser um culto cristocêntrico e se tornou um culto antropocêntrico. Deus não é mais o centro, o homem se tornou o centro. Haja vista Bem pós-moderno. os louvores que nós cantamos. Bem pós-moderno. Irmão, se você sente raiva de algumas coisas, eu sinto raiva quando eu escuto as músicas. Tem uma na comunidade que eu sou membro, né? Eu era professor de uma classe e certo dia, dentro de um contexto, uma pessoa que eu tenho um carinho absurdo por ela, levantou uma questão sobre um determinado louvor, né, onde a letra diz que você é uma raridade. E eu disse que aquilo não era louvor, com todo respeito ao compositor, que eu conheço e gosto da pessoa. Isso não é um louvor, isso é uma música bonita, mas louvor não. Louvor é a Deus. Louvor exalta ao Senhor e não ao ser humano. Que raridade que você tem? Que raridade é essa? Que pérola você tem! Que pérola somos nós, cara! Então isso invadiu a igreja. E quando o ser humano ele carrega esse sentimento de, cara, eu sou bom pra caramba, pra que eu preciso de Deus? Se eu resolvo o meu problema, se eu sou autossuficiente, eu vou orar pra quê? Eu vou buscar Deus pra quê? Então isso já invadiu. Por isso que eu te digo, desconstruir essa imagem da pessoa que chega é difícil. Mas eu vou te dizer que talvez seja mais fácil você desconstruir a imagem de alguém que chega do que tratar alguém que já está dentro há muito tempo e incorporou isso como verdade para a vida. Entendo. Aí é uma tarefa árdua. Aí, meu amigo, eu vou dizer para você que dificilmente você vai conseguir fazer isso. Sim. Um outro problema que eu vejo nas comunidades de fé, eu tenho um respeito muito grande pela liberdade que as pessoas têm de acreditar ou não em determinada coisa. Mas eu não sou obrigado a respeitar aquilo que ela acredita. Eu respeito a liberdade que ela tem. E nas nossas comunidades,
Vamos pensar em igrejas históricas, batista, presbiteriana, enfim. Nós criamos, e aí é uma crítica ao nosso sistema, nós mesmos criamos algumas questões em relação à oração. Uhum. Por quê? Porque outras comunidades começaram a acrescentar ou tirar coisas da teologia da oração. E nós, para sermos diferentes, nós vamos ser diferentes. Vamos falar o português, claro. Vamos ser diferentes dos pentecostais. A soberba. A soberba do. Ixi, Né? Exatamente. Do eu sou o melhor. Do eu sou o melhor. Eu aprendi isso, cara, há 28 anos atrás. Uhum. Porque nós, batistas, temos a melhor teologia. Rapaz, mas Eu sei que você... ouço isso dos presbiterianos. Eu fico olhando para ele e falo assim, meu Deus do céu, fala isso não, filho. Então, assim, isso também foi um ponto que eu acho que ao longo da história, e talvez você esteja muito mais capacitada a abordar isso do que eu, que trouxe um prejuízo para a vida de oração das comunidades ditas tradicionais. Sim. Porque essa liberdade que o pentecostal tem, esquece dons. Não estou falando de dons espirituais, estou falando da prática, da oração. Eu falo para os meus amigos pentecostais que eu queria de verdade ter a disposição que eles têm para orar, irmão. Porque eles Sim. oram muito mais do que eu. Não posso falar que ele ora mais do que você ou mais do que eu. Mas do que eu, a maioria dos meus amigos pentecostais oram muito mais do que eu. Temos questões teológicas? Temos. Mas eu acho que nós, históricos, perdemos um pouco isso antes da pós-modernidade, por querermos ser diferentes e não encararmos a oração como algo essencial. E essa é a palavra, essencial. Quando eu olho para a história dos grandes homens de Deus, cara, vai ler a história desses caras. Vai ler a história de Spurgeon, meu irmão. O homem orava e orava muito. O homem ia pregar, tinha um povo debaixo do púlpito orando, porque sabia que ali em cima estava existindo naquele momento uma guerra espiritual seríssima. Meu irmão, todos os grandes avivamentos da história, Paulo, começaram em qual contexto? Todos. Oração. Reunião de oração. Exatamente. Todos eles. Eu estou seguindo uma mulher no YouTube, agora eu esqueci o nome dela, que era uma historiadora muito legal, vale a pena procurar lá, depois eu posso te passar um link dela. É uma historiadora, ela estudou historicamente os avivamentos e ela tem uma série sobre o avivamento no país de Gales. Sim. Cara, e ela viajou para a Inglaterra, encontrou um historiador lá que tinha informações que não se encontrava em livro nenhum. E ela então, ela fez isso com os avivamentos que o Spurgeon participou, o Wesley e esse do país de Gales, que agora eu esqueci o nome, lá de 1904. Eu esqueci o nome dele. Mas, rapaz, é muito bom, muito bom. Em todos ela coloca a questão da oração. Eu sou um privilégio, eu digo mesmo, eu não sei. Tem uma frase que eu carrego ela comigo, ela é minha. É comigo para minha vida. Se vai abençoar outros essa frase, ok. Eu não preciso saber o que Deus vai fazer, mas eu tenho certeza que Ele está fazendo. Então eu não preciso me preocupar com o amanhã. Oro todos os dias assim, Senhor, me conduza para que eu viva integralmente o propósito do Senhor para a minha vida. É o que eu quero, eu não quero outra coisa. Mas voltando, que eu disse que eu sou um privilegiado, eu estudei, cara, eu tive o privilégio de estudar com a Nauzira Pereira do Nascimento por 3 meses. A Nauzira é uma missionária batista. Ela ficou, se você não conhece, cara, precisa conhecer o trabalho dessa mulher. Ela trabalhou 17 anos em Angola em tempos de guerra civil.
foi para Angola como enfermeira, não foi através da nossa junta. Irmão, as experiências de respostas de Deus à oração daquela mulher e dos crentes que com ela estavam, é um negócio que acrescentou um tanto à minha vida, um absurdo. Eu tive a oportunidade de estudar também por 3 meses com o pastor Tomé Fernandes. Hoje, Tomé mora em Portugal e é coordenador de missões, ou era até pouco tempo, coordenador de missões da Junta de Missões Mundiais no sul da Ásia. Mas ele morou e ele trabalhou nesses países. Se eu não me engano, a história que ele nos compartilhou foi da Índia. Ele foi missionário na Índia. Irmão, uns negócios que você fala assim, cara, Deus atendendo coisas, deles contemplarem a coisa acontecendo. Estilo George Miller. Isso! Então, assim, eu me sinto um privilegiado de ter estado com essas pessoas que acrescentaram absurdamente a minha vida. E Deus está fazendo, Paulo. Deus está fazendo. A Nauzira tem uma frase que... vou parafrasear, não consigo... Deus está trabalhando no mundo. Eu preciso descobrir qual é o meu lugar no que Deus está fazendo. Exatamente. E como eu descubro isso? Perguntando para Ele. Perguntando para Ele. Isso é oração. Eu estou trabalhando, já tem um tempo, num texto, que pode se tornar um livro. A Bíblia toda é lugar de oração. Começando lá no Gênesis e caminhando até a glorificação. Porque quando você olha para o texto sagrado, às vezes nós queremos nos atentar somente para os textos onde a palavra oração está. Não, irmão. Não, irmão. A Bíblia toda é lugar de oração. Todos os contextos. Ali tem oração, ali tem diálogo com Deus, ali tem conversa com Deus. É quando você parte do pressuposto que oração é isso aí. É bate-papo, é intimidade. É um bate-papo. É uma conversa. Quando você tira a formalidade. Tira a formalidade. Você tira a formalidade e olha para Deus como pai, como amigo, como Senhor. E isso daí, Chicão, para mim é a grande dica que esse podcast pode deixar para os nossos participantes, espectadores. É a grande dica para praticar a oração na pós-modernidade. É que a oração não precisa de floreamento do linguajar, Não. Do linguajar moderno, que é um linguajar teórico, bem fundamentado, bonito, começo, meio e fim. Sim. Uma das coisas legais da pós-modernidade é legal e, ao mesmo tempo, é meio complicado, porque a pós-modernidade é esse antagonismo, coisas boas e coisas ruins, né? É que ela diz que é mais importante você se comunicar do que falar corretamente. Ok. É a revolução da linguagem. Hoje, se você escreve de uma certa maneira e a pessoa entende, você comunicou. Sim. Mas você pode escrever um texto muito bonito, cheio de palavras maravilhosas, e não comunicar. Exatamente. E não conversar com o outro. Então, quando você traz isso para o seu diálogo com Deus, que Ele quer ouvir o seu coração, Ele quer se comunicar, Ele quer entender você. Cara, eu me lembrei agora. Hoje em dia eu não tenho muito... Não é que eu não tenho tempo, eu não quero gastar o meu tempo assistindo filme. Mas eu gostava muito de assistir os filmes do John Kerry, acho que é John Kerry mesmo que fala. E tem um filme chamado Todo Poderoso. John Kerry, não, eu sei. Adam Sandler? Não. O Todo Poderoso, eu sei quem é. Vá. E tem uma cena no final desse filme que a noiva dele tinha largado ele, e aí ele vai fazer uma oração, cara. E ele vai
todo formalzão, sabe? Conversar com Deus. De repente Deus fala assim com ele: é isso mesmo que você quer falar? Às vezes, eu imagino que Deus talvez faça isso com a gente, sabe? Nós vamos chegar diante de Deus. Aí Deus, mas vem cá, é isso mesmo que você quer falar? Porque eu conheço seu coração e não é isso que está aí dentro. Cara, eu tive uma experiência com Deus nessa área. Eu pastoreava em Governador Valadares. Galera, nosso tempo está indo aqui, mas não saia daí. Tem muita coisa boa ainda, a gente já vai terminar. Mas eu estava orando e eu me lembro, na época, eu estava orando pedindo a Deus 100 células na igreja. Deus, assim, eu entendi que Deus colocou isso no meu coração. E aí eu estava acordando para ficar de 5 às 6 com Deus, orando e pedindo isso, 100 células. Deus, e botando a igreja para orar, e 100 dias de oração. Eu estava assim, olha bem. Rapaz, um belo dia eu acordei, tô orando lá, e aí daqui a pouco eu parei de orar, aí Deus falou comigo de uma maneira assim, uma maneira muito forte. Olha o que Deus falou comigo. Você quer 100 células ou você me quer? Aquela faca entrou assim, até o cabo, e rodou. Aí ficou aquele negócio na minha mente. Eu quero mais as células ou eu quero Deus? Independentemente das células. Você está passando esse tempo comigo para o que você quer? Você está me usando ou você quer a mim? Rapaz, irmão, aquele dia eu chorei. Imagino. Eu chorei porque Deus acertou em cheio o meu coração. Eu fiquei arrasado, porque eu entendi que eu não queria Deus. Eu queria as células. E eu acho que isso mudou muito a minha perspectiva com relação à oração. Mas isso aí é exatamente o vocês não recebem porque vocês pedem mal, porque vocês não estão pedindo para minha glória. Exatamente. Sabe? Exatamente. E essa coisa do, cara, eu quero ter essa consciência. Não, eu quero é Deus mesmo, sabe? E abrir mão daquilo que eu quero de verdade. Isso não é fácil não, Paulo. Isso é uma guerra. Eu sei, cara. Isso é uma guerra tão absurda, que a única coisa que nos faz seguir é a oração. É conhecendo a esse Deus. Eu brincava na minha classe lá na igreja, era eu e o pastor Júnior, que dávamos aula na classe, imagina. Teve aqui. Teve, né? Falando de pós-modernidade, foi ótimo. Ele gosta muito, né, de história. Eu e Juninho numa classe, imagina o que acontecia. E eu falava que a mulher do fluxo de sangue, ela tocou nas vestes de Jesus. E eu todos os dias, quando acordo, eu me ajoelho e junto nas duas pernas dele e não largo. Porque eu sei quem eu sou. E eu sei que eu tenho que andar agarradinho com ele. Agarradinho. Às vezes a gente pensa assim, nossa, o Chicão fica falando isso, parece que ele é um cara muito mau. Irmão, a Bíblia diz que eu sou. Jesus disse que é do meu coração que procede tudo quanto é coisa ruim. Exatamente. Então, eu me conscientizei disso, cara. Olha, eu sou ruim. E eu preciso muito de Deus, sabe? Para eu viver aquilo que Deus tem para mim. Eu digo o seguinte, Paulo. Eu já devo ter comentado isso com você alguma vez lá no sítio. Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E aí, até o verso 32, vai dizer que propósito é esse? Que nos tornemos a imagem de Jesus Cristo, seu Filho. Então, o propósito do Pai, ao me alcançar com a graça, é que eu me torne semelhante ao Filho. Isso é maneiro demais. E a oração é esse processo que me ajuda... Está dentro desse processo aí. Desse processo de me tornar... Mas vamos a Romanos 8, 28. Quando eu consigo
absorver para a minha vida a verdade de Romanos 8, 28, eu passei a viver muito melhor, Paulo. Porque se eu amo ao Senhor e eu sou consciente de que eu o amo, eu preciso acreditar que tudo o que acontece, se eu oro, entrego tudo a Deus, eu preciso acreditar que tudo que acontece na minha vida vai contribuir para o meu bem. Eita, teologia boa! É isso aí, meu amigo! Agora, Chicão, a gente vai acabar. Vamos. Nosso tempo aí tá estourando, rapaz. A gente precisava de um podcast número 2, hein? Agora vai ser complicado para fazer, mas qual é a última palavra que você pode dar para um cristão pós-moderno que tem dificuldade de ter a sua vida devocional? O que é que você falaria para essa figura? Me empresta o livro. Opa, emprestado, porque esse aqui já é meu, hein, galera? Ó, dia 13, lá na Livraria Manancial, em Itaperuna. Lançamento, hein? O meu já ganhei. A resposta a essa pergunta é a primeira reflexão deste livro, e se você me permitir, sei que o tempo está corrido, eu leio rápido. É uma leitura bem objetiva, uma leitura curta. A oração nasce do desejo de ser ensinado por Jesus a se relacionar com o Pai. Lucas 11:1 diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Os discípulos viram Jesus fazer milagres, pregar com autoridade e andar sobre as águas. Porém, foi ao vê-lo orar que surgiu o pedido mais profundo: Senhor, ensina-nos a orar. Eles perceberam que a força de Jesus não vinha apenas do que ele fazia em público, mas do que ele buscava em secreto. A oração não era uma técnica, era uma vida. E os que caminham com Cristo também devem ser formados nesta escola. A oração é aprendida em oração. O verdadeiro mestre é o Espírito Santo e o verdadeiro exemplo é Jesus. Bons. A oração não se limita a fórmulas, ela é cultivada por meio da intimidade. Aprender a orar é desejar o coração de Jesus, o ritmo de Jesus, a confiança de Jesus. É dizer, não quero apenas orar, quero orar como tu oras. E esse desejo humilde é o começo de uma jornada que transforma tudo. Preste atenção nessa última frase. Quem ora pedindo para aprender a orar já está no caminho certo, aos pés do mestre, com o coração ensinável. Irmão, tá difícil? Pede para Jesus. Pede para Jesus, porque se nós não recorrermos a Jesus, irmão, não vai. É pós-modernidade, depois vem uma outra época que vai nos engolir. Essa é a verdade. Então, o que nós precisamos fazer é ir ao mestre, é ir naquele a quem foi dado todo o poder nos céus e na terra. Quando nós vamos a ele e assumimos o nosso lugar nessa história de filhos, de servos. Eu posso encerrar com uma palavra? Por favor. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão do Senhor, e no tempo certo ele vos exaltará. Que exaltação será essa? Não sei, e não estou preocupado com ela. Mas a verdade é que eu e você, se nós quisermos continuar caminhando, continuarmos de pé, continuarmos vivendo uma vida que agrada a Deus, só existe um caminho: joelho no chão, boca no pó, oração, entrega e acreditar que o Deus Todo-Poderoso está voltado para você, te dando atenção enquanto você ora, e que a vontade soberana dele irá prevalecer na sua vida, e esse é o melhor para cada um de nós. Chicão, aí, gente, ele colocou, em outras palavras, aquilo que eu digo que é a fraqueza de Deus. Um coração quebrantado. Deus não rejeita. Deus não rejeita. Deus não rejeita você, que Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Que esse podcast, encerrando essa temporada sobre pós-modernidade,
seja bênção na sua vida e na vida de tantas pessoas. Valeu, Chicão. Ó, beijão, muito obrigado. Valeu, nota 1000. Esse podcast foi, ó, glória a Jesus. Deus abençoe. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau. Até o ano que vem. Até 2026. 2026 abençoado para a sua vida, para a sua família. E vamos embora, que Deus nos espera no jardim de oração. Valeu, abração.